E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o professor Maurício e estou aqui para mais uma aula. O assunto dela é radioatividade. Lembrando sempre que no site quimicageral.com.br existe material muito interessante relacionado à química, beleza? Vamos à aula de hoje. A radioatividade, digamos assim, ela pode ser dividida em dois blocos, beleza? A radioatividade natural e a artificial, beleza? Artificial e natural. A natural, ela ocorre, digamos que de forma espontânea na natureza. Ocorre naturalmente na natureza, fácil. A radioatividade artificial é aquela que o ser humano, nós, induzimos através de processos, beleza? Radioatividade artificial, ela é induzida pelo ser humano, tranquilo? Continuando. Já que iremos falar de partículas, de radiação, é necessário saber alguns conceitos das partículas que iremos estudar, beleza? Tranquilo? A partícula alfa, a beta e o raio gama, beleza? Já iremos falar de todos eles, mas vamos ver então alguns conceitos relacionados a essas partículas. A partícula alfa é uma partícula grande, partícula alfa é grande, então ela não consegue passar nenhuma folha de papel. Perceba aqui, ó, partícula alfa chega numa folha de papel e já trava. Isso porque ela é grande, ou seja, ela tem um baixo poder de penetração, beleza? E, por consequência, ela tem um alto poder de ionização. Já que ela é grande, ela vai batendo em moléculas e consegue roubar para si elétrons, beleza? E acaba até se transformando depois em um gás, o gás hélio. Mas já iremos falar, beleza? Tranquilo, não se preocupa. A partícula alfa, ela viaja a uma velocidade, digamos que de 5% da velocidade da luz, beleza? Partícula alfa, 5% da velocidade da luz, tranquilo? As partículas beta, aqui ó, as partículas beta, elas têm um poder de penetração mediano, vejamos. Elas passam folhas de papel, só que elas travam, digamos, em uma chapa de alumínio. Partícula beta. A partícula beta, ela tem uma carga negativa. Ah, aqui um detalhe. A partícula alfa, ela tem carga positiva, beleza? Partícula alfa tem carga positiva. Só retornando, então, agora a nossa partícula beta. Partícula beta tem carga negativa. Ela tem um poder de penetração mediano e viaja a uma velocidade da luz de cerca de 95%. 95% da velocidade da luz a partícula beta, beleza? Ela, digamos, não causa grandes problemas ao ser humano, no máximo alguns probleminhas de leve, tranquilo? Já o último aqui, ó, vou até marcar com vermelho. Esse aqui em vermelho, ó, o raio gama. O raio gama é uma onda eletromagnética, ou seja, ele não tem carga, ele não tem massa, é uma partícula não, desculpa. É uma onda muito forte, ó. Atravessa papel, atravessa o alumínio. E para travar ele aqui, ó, uma barra de chumbo. Perceba. Então, o raio gama, ele tem um altíssimo poder de penetração, beleza? Raio gama, altíssimo poder de penetração. Para se ter ideia, ele passa pelo ser humano e causa danos à sua saúde irreversíveis, beleza? O raio gama, quando ele entra no ser humano, ele passa. Ele muda o ser humano, digamos assim. Ele muda o funcionamento do corpo do ser humano, causando inclusive câncer, beleza? Então não queira ficar perto do raio gama. Agora iremos falar deles um por um, estudar eles mesmo, tranquilo? Aqui, isso é interessante. A radiação ocorre de radioisótopos, ou como também são conhecidos, isótopos radioativos. Isótopos radioativos são aqueles átomos, aqueles isótopos, veja aqui, aqueles isótopos, ó, que tem um núcleo instável, beleza? Você sabe que tudo que é instável quer ficar o quê? Estável, isso mesmo. Aqui, ó, o núcleo instável, ele emite aqui, ó, a radiação, perceba em vermelhinho, ó, radiação. O núcleo instável, ele emite radiação para ficar o quê? Isso mesmo, o núcleo instável emite radiação para ficar estável, beleza? Certinho. Tranquilo? Gravou então? Os isótopos radioativos são elementos que têm o núcleo instável e que emitem radiação para ficarem estáveis, beleza? Isso mesmo. Continuando.
Aqui alguns conceitos que é necessário saber sobre o núcleo do átomo, beleza? Essa parte aqui, sim, esses pontinhos, ó, em cinza, essa parte aqui é a eletrosfera. Eletrosfera é a maior parte do átomo. Para a gente isso não tem importância, porque estamos estudando a radioatividade. A radioatividade, ela ocorre no meio do átomo. Esquece eletrosfera, esquece. Centra aqui, ó, aqui no meio do átomo. Isso aqui, ó. O nome disso aqui é núcleo, o núcleo do átomo. Núcleo do átomo é o que interessa, é o núcleo instável que estamos falando, beleza? As transformações na radioatividade ocorrem nele, beleza? Por isso que ocorre a radiação. São transformações no núcleo do átomo, apenas no núcleo. Esquece esquece eletrosfera. Aqui à direita, ó, aqui temos o que tem no núcleo do átomo. No núcleo temos os prótons, que tem massa de 1 unidade de massa atômica, massa 1, os prótons, e eles têm uma carga mais 1. Aqui, ó, os prótons têm carga mais 1. Esses em amarelos, ó, perceba, prótons, beleza? Carga mais 1 e tem massa 1. Já os nêutrons, como o próprio nome diz, ó, nêutrons é neutro. Esses aqui, esses enlaranjados, ó, esses enlaranjados são os nêutrons. Eles têm carga igual a 0, são nêutrons, por isso. Mas eles também têm massa igual a 1, beleza? Só recapitulando então, prótons e nêutrons têm massa 1, massa 1. Só que os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga nêutron. E as transformações que emitem radiação ocorrem neles, beleza? No centro, no núcleo. Tranquilo? Aqui, vamos então iniciar o assunto agora de verdade. Emissão de partículas alfa, beleza? A partícula alfa ocorre, então, quando nós temos um núcleo instável e ele emite 2 prótons, ó, 2 prótons e 2 nêutrons, totalizando uma massa 4, beleza? Isso acontece porque o núcleo instável quer ficar estável, todo mundo quer ficar estável, e ele emite, então, aqui, ó, o azulzinho, ó, vamos chamar esse azulzinho aqui de 2 prótons, ó, 2 prótons, e esse rosinho aqui, vou pôr vermelho. 2 nêutrons. Totalizando, então, 2 prótons mais 2 nêutrons, uma massa 4, correto? Você lembra que prótons é a identidade, é o RG do elemento, correto? Você lembra que os prótons, ó, os prótons aqui, prótons, essa parte aqui, os azulzinhos. Você lembra que os prótons, os azuis aqui, ó, eles são a identidade de qualquer elemento? Veja aí na tabela periódica, por exemplo, pega o lítio. O lítio aí. Ele tem 3 prótons, que é a identidade dele. Ele tem número atômico 3, correto? E massa 7, aí no exemplo. Olha aí na sua tabela periódica. Tranquilo? Então, os prótons é a identidade do elemento. Se você mexe com os prótons, você transforma o elemento em outro. Por exemplo, um elemento A, ele perde 2 prótons. Então, ele se transforma em um elemento B. Vejamos aqui do que estou falando, para maior compreensão. Aqui à esquerda temos o núcleo instável. Ele perdeu, então, 2 prótons, que é a identidade de um elemento, e 2 nêutrons, beleza? Aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons, ficou com uma massa 4, correto? Como vimos antes. Mas você vê aí na sua tabela periódica, o gás hélio, o hélio, ele tem massa, ó, massa 4, o gás hélio tem massa 4, 2 prótons e 2 nêutrons, e tem o número atômico 2. Então, veja então, olha que interessante. A partícula alfa, ela é igual, ó, a partícula alfa, ela é igual ao núcleo do gás hélio, porque tem 2 prótons mais 2 nêutrons, totalizando massa 4, 4 unidades de massa atômica. Beleza? E como a partícula alfa é uma partícula com alto poder de ionização, ela acaba batendo em outras moléculas e adquirindo para si elétrons e se transforma geralmente no gás hélio. Ó que legal, beleza? Aqui embaixo, ó, partícula alfa tem carga positiva, ó, aqui é a representação, o símbolo da partícula alfa e com sua carga positiva, beleza? Partícula alfa, carga positiva. Aqui embaixo, ó, bem embaixo, aqui temos um exemplo, beleza? Para aprender mesmo, aprender. Temos aqui o urânio, o isótopo urânio 238, ou seja, tem 238 de massa. O urânio, a identidade, o RG do urânio, o seu número atômico é 92, beleza? Como ele é instável, ele perde
prótons, como ele é instável, ele perde 2 prótons. Perceba, ó, de 92 diminui para 90, certo? Perdeu 2 prótons. E como ele perde 2 prótons mais 2 nêutrons, ele perde 4, correto? Beleza? Aqui, ó, perde 4. Diminui, então, perceba, ó, o urânio 238, ele perde uma partícula alfa, ó. Ele perde aqui, ó, vou até marcar com outra cor, ó. Ele perde 2 de número atômico, beleza? Perde 2. Ele também perde 4 de massa, 2 prótons mais 2 nêutrons, correto? Ó. De 238 vai para 234, ó, 4. Sendo assim, quando ele perde esses 2 prótons, ele troca de elemento, correto? Troca. Olha aí na sua tabela periódica o elemento com número atômico 90. Isso. O urânio, ele se transforma no tório, TH, beleza? No isótopo 234. O urânio se transforma, então, no tório porque ele perdeu a sua identidade, perdeu 2 prótons, se transformou no tório com massa 234. E ele emitiu, ó que detalhe, ele emite, a radiação dele, ele emite uma partícula alfa, beleza? Ele emite uma partícula alfa, essa aqui, ó, o núcleo do hélio, beleza? Interessante, né? Só relembrando, então, o urânio se transforma, então, no tório e emite, porque perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, uma partícula alfa. A partícula alfa que é o núcleo do gás hélio, beleza? Tranquilo? Emissão de partícula beta, beleza? Emissão de partícula beta. Ela ocorre quando um nêutron se transforma num próton. Um nêutron se transforma no próton lá no núcleo e emite o quê? Ele emite uma partícula beta, beleza? A partícula beta tem carga negativa. Aqui embaixo a representação do beta e sua carga negativa, veja. E aqui, ó, só para relembrar, nêutron se transforma em próton é igual a um novo elemento, porque troca a identidade, lembra? E emite mais uma partícula, ó, mais partícula beta, que é um elétron. Beleza? A partícula beta é um elétron. Tranquilo? Vejamos. Então, quando um nêutron vira próton, forma um novo elemento, porque troca a identidade dele, e emite uma partícula beta, que tem carga negativa. Veja aqui na esquerda inferior. Temos o Pb, o chumbo, 82, ó, que é o número atômico do chumbo. A identidade do chumbo é o número atômico 82 prótons, em que um nêutron se transforma num próton, correto? Quando um nêutron se transforma em um próton, aumenta um próton, correto? Aumenta sua identidade em 1. Perceba aqui, ó, de 82 vai para 83, correto? Então, forma um novo elemento, o elemento B, o bismuto. Bismuto aqui, ó, do chumbo, beleza? O chumbo forma o bismuto aqui, ó. A massa continua a mesma, porque, lembra, o núcleo, quando um nêutron vira próton, a massa continua. Eles estão lá no núcleo, a massa é a mesma. E emite, beleza? Só que aumenta o quê? Aumenta, o nêutron virou próton, então aumenta a sua identidade em 1, virando um bismuto, 83, com massa, que é a mesma, 210. Mais a emissão, perceba, de uma partícula beta negativa, beleza? Tranquilo? Um elétron. Beleza? Só relembrando, então, um nêutron do chumbo vira próton, que vira, então, um elemento novo, vira o bismuto, e tem a emissão de uma partícula beta com carga negativa. Tranquilo? Tranquilo? Emissão de partícula positron, que é uma partícula beta positiva, beleza? É um elétron positivo, é um elétron diferente esse aqui. Como que ele ocorre? O positron, ele ocorre quando lá no núcleo, lembra? O que acontece? Um próton, a identidade do elemento, vira nêutron. Opa! O próton virou nêutron, então cai diminui uma casa, correto? Aqui, ó, temos o exemplo aqui, o carbono. Carbono 6, a identidade do carbono é 6. E o isótopo 11, com massa 11. O carbono teve um próton virando nêutron. Opa, então cai ó. Caiu 1, virou 5, virou um outro elemento, virou um elemento B. A massa continua a mesma, porque é lá no núcleo, lembra? Um próton virou nêutron. Beleza, mas a massa continua lá no núcleo. Então, só caiu 1.
Diminuiu um próton, troca a identidade, virou um elemento B. Mais a emissão de uma partícula beta positivo, que na verdade o nome dela é positron, beleza? Mais a emissão do positron. Tranquilo? Gravou aí então? Quando um próton vira nêutron, acontece que se transforma em um novo elemento, porque cai uma casa, mais a emissão de uma partícula positron. Tranquilo? Bom, a radiação gama. Lembra que vimos lá no começo que a radiação gama atravessa papel, atravessa a mão do ser humano, causando danos irreversíveis? A radiação gama é uma radiação muito preocupante para uma pessoa, ela não pode ficar perto e tem que evitar ao máximo. Por quê? A radiação gama, ela entra no corpo e troca, digamos assim, altera o sistema dele, causando câncer e inúmeros problemas, podendo inclusive levar à morte, beleza? Então, ficar o mais distante possível, tranquilo? Aqui, vejamos, aqui à esquerda superior, temos um núcleo, em que, por exemplo, sei lá, um próton virou nêutron, ou, por exemplo, um nêutron virou próton, não importa. Aconteceu uma alteração no núcleo, como estudamos antes, lembra? A radioatividade acontece quando realizamos a alteração no núcleo, que pode ser natural ou induzida, lembra? Então, quando acontece alguma alteração no núcleo, geralmente acontece o quê? A emissão de uma radiação gama. Aqui, veja. Aqui, a radiação gama, ela sai. E a radiação gama, como vimos antes, ela viaja na velocidade da luz. E ela tem um alto poder de penetração, beleza? Então ela acontece nisso, quando se altera o núcleo de um elemento, beleza? De um elemento radioativo. Só frisando então aqui, aqui abaixo, a representação do gama. O gama ele tem carga neutra, beleza? Não tem massa, não tem carga, porque o raio gama é uma onda eletromagnética, beleza? Só frisando então, sem carga e sem massa. Tranquilo? Bom, pessoal, o vídeo chegou ao final. O que fazer agora? Inscrever-se no canal é muito importante para nos ajudar, assim como eu te ajudei. Acessar o site quimicageral.com.br e ver mesmo os outros materiais de química. Fiquem com Deus, até mais.